Olá, amigos da Leandro Stormer, eu sou Thiago Bizzi e esse é o primeiro farol de 2016. Eu desejo a todos vocês um ótimo ano pela frente. Vamos então às movimentações deste primeiro dia de mercado deste ano novo. Deve estar todo mundo um pouquinho enferrujado, né? Precisando pegar o ritmo de novo. Eu me incluo nessa. Mas o mercado parece que não vai esperar a gente engrenar, não. O mercado já iniciou o ano com uma forte pressão vendedora, rompendo a mínima do ano passado. E o candle de hoje tem implicações bem fortes, inclusive. Vamos lembrar onde a gente parou da última vez. O último farol que nós tivemos foi no dia 23, quando o mercado então desenvolvia um movimentozinho de alta depois do primeiro fechamento abaixo da zona dos 44 mil pontos. Essa zona é o ponto crítico de suporte dessa congestão que veio se desenvolvendo desde o final de agosto. Então já dava uma indicação de rompimento. A gente tinha essa mínima aqui de agosto, mas uma mínima isolada. Então a gente dizia que isso aqui parecia ser um processo de pullback. Dependia muito de como iria se comportar o mercado nesses 3 dias, né? 3 dias não necessariamente, mas dali para frente. A gente ficou ausente no dia 28, 29 e 30. E nesses dias o mercado começou a deixar mais claro o desenho do processo de pullback. Hoje retornando, né, digamos assim, à normalidade, né, saindo desse período de Réveillon, o mercado entrou com uma forte pressão vendedora, rompendo o que seria a cabeça do pivô. E agora não dá mais para ter dúvidas, né, em relação ao rompimento dessa figura. Nós tivemos uma movimentação baixista, o mercado congestionou e nós agora temos o rompimento. Não dá para dizer que é um rompimento esticado, enfim, não dá para achar desculpas. O mercado realmente está sinalizando a perda de um patamar muito importante e isso pode ter implicações bem baixistas. Conforme o tempo vai passando, as chances do mercado de ver um movimento de queda que teria como alvo último o fundo de 2008, esse cenário, a chance desse cenário vai crescendo. Eu não achava o cenário mais provável, mas a movimentação de hoje diz que no mínimo a gente tem que começar a operar na ponta vendedora. Começar não, né? Porque na verdade a gente já vinha vendo vários trades na ponta vendedora, mas agora o índice perde uma zona de suporte importante. Bastante importante. Então, a expectativa para os próximos pregões é de continuidade desse movimento de queda. Nós temos esta LTB, né, guiando os preços, e agora que a gente tem essa congestão rompida para baixo, a gente pode também fazer uma projeção clássica. Essa amplitude projetada para baixo nos dá um alvo próximo de 39 mil pontos, o que não significa que o mercado vai chegar lá de imediato, mas provavelmente o mercado ainda acelera para baixo antes de algum repique. Outra coisa que a gente pode fazer é pegar esse canalzinho de baixa que nós tínhamos e projetar para baixo, o que nos dá esta linha de retorno. Então são pequenas projeções para nos ajudar a definir alvos. Mas o mais importante é que o mercado está sinalizando queda. No mini índice, ou enfim, no mercado futuro, a gente teve uma abertura em forte queda. Essa forte queda que a gente teve nos mercados hoje, em grande parte, foi uma resposta a uma queda de 7% do mercado chinês, teve inclusive circuit breaker hoje. A forma como o gráfico diário do futuro do contrato G16 fecha é gap e fecha na mínima. Ele tentou uma recuperação e fechou na mínima. Isso aqui é um cenário operável de gap de fuga. A perda da mínima do pregão de hoje, para mim, seria uma sinalização de venda de swing trade no mercado futuro. Olhando o intraday, repare que nós tivemos. A verdade é que a gente não teve nenhum cenário muito claro, muito óbvio para trade no pregão de hoje. O ponto mais provável de trade era aqui. O mercado abriu praticamente na mínima do dia, fez uma barra elefante que não acionou,
Isso aqui não foi rompimento, né? E aqui, uma vez testando a média móvel de uns períodos, tendo, de certa maneira, um engolfo de baixo, a gente poderia operar na ponta vendedora. Foi isso que a gente comentou na LS Live, mas não era um sinal lá muito claro. Mas acabou se desenvolvendo. Tá? E o mercado, no finalzinho do dia, conseguiu romper a mínima, o que sugere, então, que os vendedores realmente estão dominando com força o mercado. E por isso a expectativa é de continuidade do movimento de queda. E reparem, né? Gap, congestão, novo gap. Então o mercado realmente está forte para baixo. Por um cenário clássico, a gente poderia esperar pelo menos esta amplitude de perna reproduzida aqui para baixo. No mercado americano, nós tivemos também uma pressão vendedora importante. Esta linha horizontal está sendo respeitada ainda, e mesmo que ela tivesse sido rompida, a gente vê esta linha aqui, inclinada de retorno, então o rompimento não seria muito confiável. Tá? Acho que é muito mais provável, entendo como sendo muito mais provável um repique no mercado americano do que no mercado brasileiro, mas a gente ainda não tem um sinal muito forte nesse sentido. Tá? E se tivermos um rompimento aqui no mercado americano, bom, a gente vai ter que avaliar. Tá? Esse é o gráfico do índice Dow Jones. O gráfico do S&P 500 futuro também mostra o fundo anterior aqui sendo beliscado. Acho que até no pregão de amanhã a gente vê mais quedas para testar melhor essa zona aqui, para só depois o mercado começar a esboçar alguma reação mais significativa. O dólar, vai lembrar que o dólar não opera mais o F, né, mas sim o G16. Então lembrem, seja o contrato cheio ou o mini, é G16 agora no dólar. E o que a gente viu foi um rompimento no dólar, mais para o finalzinho de dezembro, que era uma sinalização forte de alta. E nesse período, né, de mercado mais parado, ali naqueles 3 dias, né, o dólar ficou bem volátil, ele deu uma pancada para baixo, que estopa operações compradas, infelizmente gerou stop, e agora volta para cima com força. Então ficou um movimento meio complicado aqui, gerou stop no rompimento. Né? Mas eu não diria que deixou claro um rompimento falso, porque esta linha aqui do gap era bem significativa, né? E ela foi respeitada. O mercado volta a transitar acima da máxima de dezembro e sinaliza a continuidade da alta para buscar o topo de setembro, que é já um alvo para bastante tempo. Lembrando que a gente teve uma cunha aqui rompida e esse rompimento de cunha sinalizava enormes chances do mercado vir para cá e é o que o dólar está fazendo. No intraday, o dólar abriu gap de alta, iniciou um desenho de um primeiro movimento, demorou muito para desenvolver o rompimento, se afastou também demais do ponto de rompimento. Aqui a gente teve mais aquele cenário de correção, onde é interessante desenhar uma LTB, esperar o mercado buscar a média móvel de 20 períodos e operar o rompimento da LTB, né, o rompimento confirmado, também rompendo, estando os preços nesse caso acima e favoráveis à média. Então a gente poderia ter buscado uma operação na ponta compradora aqui, mas pela volatilidade o alvo não foi alcançado. Né? O alvo seria 1,2% e o dólar não conseguiu produzir isso e acabou também aqui gerando stop, mas um stop, nesse caso, barato. Independente do insucesso da entrada que surgiu no intraday, a expectativa para o dólar, no pregão de manhã, é de alta. No juro, desde aqui do dia 16, né, depois de ter produzido um trade curto de rompimento, tá, mas que alcançou o alvo, desde então do dia 16 o juro vem fazendo um movimento corretivo para testar essa zona rompida, né, testou aqui a média móvel de 20 períodos e no último pregão do ano passado conseguiu produzir o rompimento da CLTB, conseguiu voltar acima da média móvel de 20 períodos. Esse candle pode ser considerado um candle que dá uma ideia de entrada de pressão compradora. A gente poderia inclusive buscar a operação na ponta compradora na superação dessa máxima, com stop abaixo dessa mínima. Esse trade foi acionado hoje, apesar disso o juro produziu um movimento de queda aqui.
Né? Mas a expectativa segue sendo de alta em busca do topo aqui também de setembro, por volta de 16.930, 16.900. Se o juro transitar abaixo dessas mínimas aqui, é porque ele vem buscar o suporte do gap por volta aqui dos 15.530. E o cenário vai ficar um pouquinho menos altista, mas ainda seria de viés altista. Indo para as ações, a Vale vem contraindo, né, nesses últimos pregões. Ela segue tendo como patamar muito importante a faixa aqui dos 10,75, 10,80. O viés é baixista, tá? E sendo baixista ela tende a buscar o suporte aqui em 9,30 na Vale 5, mas no momento não há nada a ser feito, tá? Não há nada a ser feito. Quem operou na ponta vendedora aqui, eu acho que já teria alcançado o alvo. Deixa eu lembrar aqui, que agora minha memória me falha. Já teria alcançado o alvo e não teve uma nova brecha clara para entrar na ponta vendedora. Então, trade na ponta compradora no rompendo esse patamar. Se romper bonito, seria uma compra, sem dúvida. Mas quando isso não acontece, a Vale tende a buscar esse patamar aqui, mas sem uma brecha para entrada. O rompimento desse fundo seria um novo sinal de venda a ser avaliado. Né? Mesma coisa a Vale 3. Petrobras vem caindo de forma lenta em busca do fundo aqui de setembro, a PTR4. Hoje ela chegou a subir, beliscou novamente a faixa de R$ 7,00, que é a resistência. Não é ponto de compra, mas também não tem aqui um cenário para venda. A única coisa é que existe uma expectativa de que o papel continue caindo em busca aqui dos 6,45. A PTR3 está mais forte, ela não bateu ainda, tem espaço para o fundo de setembro, tem um bom espaço, ela vai respeitando o gap de outubro. Né? Inclusive hoje no intraday ela gerou duas boas operações, uma delas inclusive a gente operou. Tá? Primeiro dessa barra elefante, depois o rompimento da linha d'água. Tá? Ela está mais forte que a PTR4, então em cenários de compra vale buscar a PTR3, em cenários de venda vale buscar a PTR4. No setor de siderurgia, Gerdau, então, alcançou o fundo de agosto, por volta aqui dos 4,57. Não houve ainda qualquer sinal de que o movimento vai se encerrar, o papel não está esticado para baixo, pode seguir em queda. CSNA também acabou demonstrando que isso aqui era um pullback e agora está indo mais claramente em direção ao suporte 363, fundo do comecinho de outubro, que já era o alvo que a gente tinha a partir desses candles aqui do dia 18 e 21. Então deve seguir em queda. A Uzi Minas vem fazendo o que era esperado, tentava repicar, mas não conseguiu demonstrar força, provavelmente ficaria andando de lado. Se romper esse fundo aqui, deve reacelerar para baixo, ficaria com uma cara de massa bandeira. Já daria até para dizer que a gente teve um massa bandeira rompido, se a gente for considerar uma LTAzinha assim. Mas a verdade é que os Minas já começa a ficar extremamente difícil de operar por conta do seu valor, né? E o setor cirúrgico como um todo, então já começa até a perder sentido acompanhar mais de perto. Provavelmente eu vou mudar os ativos. Vou fazer até uma enquete para ver que papéis o pessoal gostaria que a gente acompanhasse de perto. Né? Agora, o setor bancário, a gente não pode fugir. Né? O Bradesco ainda segura nos R$19, mas está com cara de romper os 19, se romper os 19, rompe uma ilha para baixo, e aí o mercado deve acelerar um pouco mais. Tá? Olhando no passado, não tem suporte, a não ser que, eu nem fiz isso antes, deixa eu ver aqui, não, temos, se romper aqui, rompe o fundo de 2008, daí a alternativa seria trabalhar com gráfico ajustado, com todos os ajustes, vamos ver como é que fica. Não tem nenhum ponto muito significativo. O próximo patamar que a gente poderia buscar como alvo seria o fundo de 2012 no gráfico ajustado em 17,50 mais ou menos. Mas já começa a perder um pouco do significado para mim. O importante é que se o Bradesco romper 19 é venda, ninguém sabe até onde vai chegar. Né? O alvo nunca é o mais importante. O importante é buscar uma boa entrada. Né? Tu tem ali um alvo, no meu caso eu gosto de usar a volatilidade, a partir dali tu usa algum ajuste stop. Seja média móvel de 9, seja high-low, seja máximas ou mínimas, enfim. Tá? Mas ainda não houve rompimento. A Bradesco está se segurando ali. Itaú,
né? Ficou transitando abaixo da zona dos 27 e nosso alvo era 25, está praticamente batendo nos 25, deve bater nessa região. Não vejo um trade muito claro em Itaú, mas Itaúsa está bem mais clara. Ela já rompeu aqui um triângulo simétrico, sem comprar para o Itaú também, né? Mas agora rompe também os fundos de agosto e setembro. Então a gente pode dizer que está rompendo uma grande congestão. É venda, a gente está um pouquinho distante da média móvel de 21 períodos, então esse afastamento aí já está em uns 25, mas eu vejo potencial para esse papel esticar mais. Tá? Então Itaúsa chama bastante a atenção. Tá? Inclusive hoje deu um bom day trade, rompimento de primeiro movimento. Vou fechando a mínima. Banco do Brasil alcançou, depois de ter rompido aqui a faixa dos 16,30, alcançou o alvo, que era o fundo de setembro, por volta dos 14,30. Né? Tá ali em cima. Dá para dizer que rompeu, mas tem um gap e fechou na mínima. A perda mínima de hoje no próximo pregão pode até ser visto como um gatilho para o papel cair mais e acabar gerando o rompimento do fundo de setembro. Tá? Então até uma possibilidade de pensar em um trade de gap de fuga, mas eu focaria muito no intraday. Tá? O papel rompeu no finalzinho do pregão essa congestão em gap, não está esticado, tem espaço para esticar. Eu focaria muito no intraday então no pregão de amanhã, terça-feira. Outros papéis que a gente pode comentar. Ambev. Ambev veio testar o suporte do fundo de agosto por volta de 17,30, veio até abaixo, 17,20, agora teria uma mínima ali por volta dos 17, 16,97. O papel está com cara de buscar esse patamar, mas chegando nesse patamar pode oferecer alguma oportunidade de retorno à média, principalmente no intraday. Pelo gráfico diário, a gente não tem nenhum sinal de reversão ainda. Na verdade, a expectativa é de continuidade no movimento de queda, apesar de já estar um pouco distante da média móvel de 20 períodos. Bola 11 tem um gráfico parecido com o futuro. A única questão é que a gente teve uma sombra ali, entre aspas, fechando o gap, mas a perda mínima sinaliza o rompimento de toda essa congestão e deve acelerar BOVA 11 para baixo. Brasil Faro é uma tosqueira total, né? Mas reparem que a gente está tendo aqui um rompimento que alguns podem até chamar de um maço bandeira isso aqui. Tá? Repara que tem um gap, o mercado fechando a mínima, tem um candle pequeno. A perda mínima provavelmente detona um movimento de queda importante. Lembrando que esse papel agrupou, isso intensifica muito a expectativa, agrupou alguns meses atrás, foi em novembro, final de novembro, né, que esse gap aqui artificial seja fechado como geralmente acontece. Então tem enorme potencial de queda em Brasil Farma. Mas é um papel de baixa liquidez, é uma tosqueira total e completa. Então é perigoso de operar, não sei nem se tem aluguel, teria que verificar isso aí. Braskem. Braskem fez um movimento de alta acima dessa consolidação, né, que foi rompida, abertura de bandas, e agora volta para o patamar rompido e também testa a média móvel de uns períodos com um candle pequeno. Eu não acho que o cenário de mercado como todo esteja favorável a uma compra, mas ela só aconteceria se houver superação da máxima de hoje. É possível esse trade? É, mas eu trabalharia com um stop bem curto, não entraria muito pesado nessa posição. Se o mercado vier abaixo da mínima de hoje em Braskem, principalmente se a gente conseguir ver algum setup intraday que dê sustentação ao movimento de queda, daí o papel provavelmente vem buscar a faixa dos 25 novamente. CEL3 está rompendo essa congestão maior e está rompendo agora essas mínimas mais recentes. Okay. Faz isso em gap. Já está um pouco distante da média móvel de 20 períodos, mas eu vejo aí também potencial para continuar em queda. O índice de afastamento está em 22. A gente tem os topos aqui em 30, então tem espaço sim a trabalhar como um cenário de gap de fuga pela perda da mínima. No mínimo a gente vai querer acompanhar no intraday. Então o CEL3 tem um bom potencial de queda também. Outro papel que tem um bom potencial de queda é a CEMIG. Apesar de ter pago proventos hoje, mesmo a gente ajustando o gráfico, a gente vai ver que tem um gap aberto. Tá? O que acontece é que daí a gente não rompe o fundo anterior, mas como eu prefiro o gráfico sem ajustes, eu vejo nisso aqui o rompimento dessa congestão. Está próximo da média móvel de 20 períodos, as bandas estavam relativamente fechadas, começa a se abrir, o papel fechando a mínima, perda mínima é um sinal de venda e me parece um sinal bem interessante, talvez até mais
mais do que sell. Detex é outro papel que rompe. A gente já teve o rompimento dessa zona de gap, também houve o rompimento em gap, o mercado respirou, ficou com uma cara de pullback, e agora o mercado está finalizando os processos de pullback, rompendo a cabeça do pullback, não deixa de ser uma ilha também. Tá? Então, a expectativa é de queda, vindo buscar o fundo de setembro, tá? Por volta ali dos 5,37, 5,36. HGTX ficou um bom tempo trabalhando dentro de um retângulo entre 14,95 e 16,67 mais ou menos, e hoje rompe para baixo. Na verdade, poderia ter um pouco mais de volume, mas é um cenário de rompimento. Tá? É venda. Como a gente está, ao mesmo tempo, também rompendo a média móvel de 200, eu gosto da confirmação nesses casos, então o trade se dá na perda mínima e stop acima da máxima. Se a gente for fazer a projeção deste retângulo para baixo, a gente vai ter um alvo próximo a 13,45. Hipermarcas. Você lembra que a gente tinha essa ilha, ela foi rompida e o alvo provavelmente era o topo de junho. O mercado até tentou ir acima do topo de junho, mas não conseguiu. Né? E uma vez ao atingir esse patamar, a gente já imaginava, bom, agora provavelmente a Hipermarcas vai desenvolver algum movimento coletivo e tem como suporte a base aqui dessa ilha, né, por volta dos 20,80. A gente tocou nesse patamar, mas ainda não há uma sinalização de entrada de força compradora. Então só estou atualizando aqui o movimento que o papel fez, bem em sintonia com o que a gente imaginava. Magazine Luiza. Até chegaram a agradecer, né, do comentário do último farol. Eu havia mencionado no farol do dia 23 que foi o último, que se tinha algum papel que valia a pena ficar posicionado nesse período de Réveillon, que particularmente eu não gosto de ficar posicionado, era a Magazine Luiza, que tinha cara de dar uma boa puxada e vir buscar o topo de outubro. E de fato, do dia 23, o fechamento do dia 23, que a gente pode dizer que teve um rompimentozinho de um pivô de alta, um rompimentozinho de um maço bandeira, a gente chegou a ter uma alta de 55%. Tá? Agora o papel já perdeu um pouco de momento, mas eu acredito na manutenção desse movimento de alta. É questão de estar ajustando o stop agora. Né? O que mais? Multi3. Multi3 é um dos poucos papéis que sinaliza a possibilidade de uma compra. O papel rompeu uma congestão, que tinha suporte em torno aqui dos 39,90. Isso sinaliza para um prazo maior continuidade do movimento de queda, mas no curto prazo ficou esticado, distante da média móvel de 21 períodos. Olha o índice de afastamento, já está num ponto recente histórico de virada. A gente tem um candle de sinalização que dá uma sinalização de reversão. A superação da massa então permitiria um movimentozinho de alta, provavelmente para buscar a resistência ali próxima a 39,90, 40 reais. Pecar, outro papel que está rompendo uma ilha. Tá? A gente teve o rompimento de uma congestão com suporte aqui nos 48,80, a gente teve um processo, né, de teste desse patamar, o mercado caiu, formou uma ilha e agora está rompendo essa ilha. De novo, poderia ter um pouco mais de volume, mas a perda mínima sinaliza a venda e tu pode considerar isso também um gap de fuga. Marco Polo, quando rompeu aqui no dia 11, né, a gente imaginava um movimento de queda para buscar o suporte em 81, 81,80. O mercado tentou segurar aqui e agora rompe. Então a expectativa agora é que Marco Polo prossiga no movimento de queda em busca de 1,60. Randon também rompe uma congestão. A gente já tinha visto um rompimento mais importante que em novembro, pullback, e vem fazendo zigue-zague, e agora rompe o fundo em 2,44. Esses papéis estão sofrendo pra caramba. E por fim, Rente 3, também pagou provento recentemente, mas isso não muda o cenário de rompimento desse suporte por volta dos 24,20. A expectativa é de queda agora. Os preços provavelmente tentando buscar a faixa próxima a R$21. Outro papel que sinaliza venda também tem um gap, também poderia trabalhar através da perda da mínima aqui. Seria um pouco mais prudente trabalhar assim. Essa é a lista de papéis que mais chamaram a minha atenção no pregão de hoje.
mercado, então, começa esse ano de 2016 de uma forma bem baixista e as coisas podem piorar bastante. Mas isso não é ruim. Ruim é quando o mercado não se movimenta. O movimento que a gente vinha tendo nesses últimos 3 meses estava ruim de operar. Talvez agora, com o mercado rompendo esse retângulo, por mais que esteja sendo para baixo, eu gostaria que fosse para cima, né? Isso facilite bastante as coisas do ponto de vista de trade. Então, vamos aproveitar. Eu vou ficando por aqui. Agradeço a audiência de vocês. Até amanhã.